Olá, a paz do Senhor, que bênção! Já estamos na lição de número 7 e como temos aprendido durante todo este trimestre, um conteúdo riquíssimo para a nossa vida individual e também para a vida da igreja local e, por que não dizer, para a vida da igreja invisível. Sejam todos bem-vindos. Para você que está aqui pela primeira vez, sou Jane Martins de Souza, professora, superintendente de Escola Bíblica Dominical. É uma satisfação muito grande ter você aqui no meu canal. E para meus queridos irmãos que estão aqui semanalmente, muito obrigada pelo carinho, pelos comentários. Vocês fazem parte do crescimento do meu canal. Devo tudo a Deus e também a cada um de vocês que tem curtido as minhas aulas, você que tem comentado, falou de onde você é, a igreja que você pertence. Meu muito obrigada pelo carinho. E continue curtindo as minhas aulas. Obrigada a você que também tem compartilhado a minha aula em suas redes sociais. Externo aqui a minha gratidão a todos vocês. E fala aqui nos comentários como foi a sua aula de número 6, onde tratamos sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Acredito que foi uma aula maravilhosa, aprendemos bastante e o Espírito de Deus tem falado realmente em nossos corações. O mais importante é colocarmos a palavra de Deus em prática, mudarmos o nosso caminho, a nossa postura e voltarmos à palavra de Deus. E hoje na lição de número 7, nós vamos falar sobre a desconstrução da feminilidade. Também, da mesma forma que os homens estão sofrendo investidas, com essas ideologias progressistas, nós mulheres também estamos sendo influenciadas sorrateiramente e desconstruindo a nossa feminilidade de acordo com o que diz a palavra de Deus. E o texto que é tomado por base para nós falarmos sobre esta aula está em Provérbios, claro, não poderia deixar de ser em Provérbios 31, do versículo 10, 31. Uma das passagens mais comentadas e conhecidas da Bíblia Sagrada. Então aqui nesse texto a Bíblia apresenta a mulher como uma mulher virtuosa, quer dizer, uma mulher nobre ou uma mulher que serve de exemplo para outras mulheres. Então essa virtude dessa mulher é ela ser nobre ou exemplar para outras mulheres. A feminilidade bíblica ela vem sendo desconstruída. E o que Deus requer de cada um de nós, ou de cada uma de nós, é que nos portemos de conformidade com a revelação da palavra de Deus para cada uma de nós. Então fica comigo até o final desta aula e juntos nós vamos aprender bastante a respeito da palavra de Deus. No tópico 1 nós vamos falar sobre a feminilidade bíblica. No primeiro ponto, a criação divina da mulher. Por que Deus criou a mulher se tudo que Deus havia criado era perfeito, era bom, era ótimo? O que não estava bom ali era a solidão de Adão. Nada do que fora criado preencheria o vazio de Adão naquela imensidão de jardim. Deus criou Eva com propósitos específicos. Alguém que iria satisfazer as necessidades de Adão. Mas não uma escrava, e sim uma auxiliadora, uma ajudadora. Pelo fato de ter sido tirada de Adão, feita do osso de sua costela, isso mostra unidade e a dignidade da mulher. Não sabemos em que tempo ou em que século isso se perdeu e a mulher foi transformada pelo homem como um ser inferior. Matthew Henry escreveu algo assim, tão poético, que confirma a lei de Deus quando se trata da mulher. Eva foi feita não a partir dos pés do homem,
para ser pisada por ele, ou da cabeça dele para que ela o governasse. Mas ela foi tirada do seu lado para estar perto do seu coração e ser amada por ele. Acho lindo isso. Quando lemos Gênesis 2, antes de Deus criar Eva, observamos que Deus havia criado tudo perfeito, tudo maravilhoso, e no sexto dia Deus disse que tudo era bom, mas faltava alguma coisa para Adão. De tudo que Deus havia criado, ele criou macho e fêmea, e segundo a sua espécie. E Deus criou tudo maravilhoso e perfeito. Adão, ele foi criado em um estado de santidade. Por que então Deus entendeu que faltava alguma coisa para Adão, se ele poderia desfrutar de tudo que Deus havia criado e desfrutar da comunhão com o Criador? Do que Deus havia criado, nem os animais, nem a natureza, nenhum relacionamento que Deus tinha com Adão diariamente, nada disso, nem outra coisa poderia fazer o que Eva poderia fazer na vida de Adão. Preencher o espaço vazio. E também para procriação. Adão poderia questionar a Deus: por que todos os animais têm uma companheira e eu não tenho? Quando Deus resolveu a solidão de Adão, deu a ele uma companheira e não uma escrava. E Deus também, dizem alguns comentaristas, que Deus não fizera Eva do barro, como Adão fora feito, porque ele poderia futuramente dizer que ela foi feita depois dele e por isso a inferiorizá-la. Deus, em sua onipotência, onisciência, onipresença, em sua presciência, fez Adão dormir um sono e retirou uma costela do seu lado e fez dela uma mulher idônea para ser a sua adjutora, carne da sua carne, ossos de seus ossos. Uma mulher que estivesse ao seu lado como companheira para ajudá-lo a cultivar e a proteger e a guardar o jardim do Éden. Adão e Eva foram criados em igualdade, em pessoalidade, em valor, em honra e respeito. Porém, essa igualdade não quer dizer uniformidade nos papéis e deixa claro as funções distintas de cada um no lar. Infelizmente, muitas mulheres não cumprem seu papel com perfeição. Elas acreditam que elas não são obrigadas a nada. Elas foram contaminadas com as ideias feministas. O homem é o sacerdote do lar. Ele é o provedor. A mulher precisa entender isso e qual é o seu papel dentro do lar. No ponto 2, a bênção da maternidade. A única pessoa, nós falamos isso na aula passada, que veio do homem foi Eva. E mesmo assim tirada da costela de Adão. A mulher, ao ser criada por Deus, ela foi formada com órgãos próprios para a reprodução. É a função da mulher, a reprodução. Algo que Adão não poderia fazer sozinho. A partir dali, eles iam encher a terra. Esta era a obrigação do primeiro casal. E continua sendo o dever e a obrigação de todos os casais. A homossexualidade, ela transtorna esta ordem divina, pois duas mulheres ou dois homens não poderão cumprir esta ordem divina de encher a terra. Então, desse modo, a ordem natural do papel da mulher inclui a dádiva da procriação, de cuidadora do lar e também cuidadora dos filhos. Muitas mulheres não querem gerar filhos devido ao culto ao corpo.
não querem deformar seu corpo, não querem se ocupar de uma criança, alegam que a maternidade destrói o seu futuro e que também tira a sua liberdade. Desobedecem à ordem divina de crescer e multiplicar. É o que chamamos de auto-idolatria. Elas adoram o seu corpo físico, a sua forma física e acham que um bebê vai estragar seu corpo. Engana-se as mulheres que pensam assim. Gravidez não deforma corpo. O que deforma o corpo de uma mulher é quando ela não se cuida na gestação. Ou então, uma genética herdada de família. Nós conhecemos milhares de mulheres que tiveram filhos e mantiveram seu corpo ainda como um corpo de uma jovem solteira. Então as mulheres precisam tirar isso da cabeça, de que gravidez deforma o seu corpo. Homem e mulher se completam. O papel do homem e o papel da mulher, ele é definido pela biologia e reafirmado pela Bíblia Sagrada. E isso é a luta das feministas de hoje. Elas querem se desvencilhar deste papel que limitam a função social da mulher. E elas lutam pela emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. A bênção da maternidade é um presente para todas as mulheres. Pergunte isso a uma mulher estéril, quão triste ela é por não poder gerar o seu próprio filho. A mulher, ela difere física e biologicamente do homem. Mesmo que faça atividades físicas, mesmo que tome hormônios, ela nunca será um homem. Mesmo que faça cirurgia de redesignação de sexo, ela nunca será um homem. E assim também o homem, ele nunca será uma mulher de verdade. Ponto 1. Primeira diferença entre homem e mulher. 1. Diferenças cromossômicas. Falei bastante na aula passada. As células humanas existem 23 pares de cromossomos. Destes 22 pares são autossomos. E os outros 2 cromossomos, quer dizer, um par, são chamados de sexuais. São eles que definem o sexo do bebê. Então, quem define o sexo do bebê é sempre o homem. Os cromossomos autossomos, eles são comuns aos 2 sexos e não possuem diferenças marcantes entre si. Entretanto, os cromossomos sexuais determinam as características de um macho e uma fêmea. Nas mulheres, observa-se a presença de 2 cromossomos sexuais, XX. Então, mulher é sempre XX, que são homólogos. Nos homens, por sua vez, observa-se a presença de um cromossomo X e de um cromossomo Y. Então, o homem, ele é XY. Essa é a diferença entre homem e mulher de cromossomos. Segunda diferença, diferenças hormonais. Homens apresentam uma maior concentração de andrógenos, como a testosterona, diferentemente da mulher, que possui uma maior concentração de estrógeno. Os andrógenos estão relacionados, entre outras funções, como a inibição do desenvolvimento mamário, falei isso na aula passada, o alongamento das cordas vocais, o crescimento da laringe, o desenvolvimento de pelos corporais e atividades das glândulas sebáceas e efeitos sobre a libido. Os estrógenos, por sua vez, eles promovem o desenvolvimento do útero e o ovário, atuam nas mamas, com papel fundamental na menstruação. Terceira diferença, maturidade sexual. De uma maneira geral, a puberdade em meninas inicia-se mais cedo do que nos meninos. Quarta diferença, o processamento de informações. A mulher consegue falar sobre diversos assuntos ao mesmo tempo. O pastor Cláudio Duarte, ele sempre diz que o homem abre uma caixinha por vez, enquanto a mulher abre aquele monte de caixinhas
de assuntos de uma única vez, né? A mulher, ela faz várias coisas ao mesmo tempo, enquanto o homem é uma única coisa só. A mulher pode passar roupa e falar ao telefone, e cozinhar e cuidar do bebê. Enfim, isso é uma diferença, né, entre homem e mulher. Enquanto o homem, ele faz uma única coisa, de uma única só vez. Ele fala de um único assunto, de uma única vez. As mulheres precisam entender essa diferença que existe entre homens e mulheres. A quinta diferença, desempenho em atividades físicas. Nós falamos na outra aula, os homens têm muito mais glóbulos vermelhos. A sexta diferença, quantidade de gordura. A mulher tem muito mais gordura do que o homem, né, para proteger o feto. A sétima diferença nas vozes. A mulher tem uma voz mais fina, adocicada, o homem já tem uma voz mais grossa, mais forte, né? Então, quanto à beleza, o homem atual, ele é muito mais cuidadoso com a aparência do que o homem de antigamente. No ponto 3, a mulher como auxiliadora. Qual é a função da mulher como auxiliadora? A Bíblia diz que a mulher é a coroa do homem quando é esta mulher virtuosa. Nem toda mulher é coroa do homem. Somente essa mulher virtuosa, essa mulher sábia, somente essa mulher exemplar que é a coroa do seu marido. A mulher virtuosa, ela traz honra e alegria ao seu marido. Quando esse marido é um cuidador, quando ele é um provedor desta mulher, quando ele é um marido que cuida, que ama, que respeita e que trata sua mulher com dignidade, assim como Cristo trata a igreja. Impossível uma mulher que não é amada e respeitada não ser subordinada a seu marido. Com certeza ela será. É uma troca de cuidados, de respeito, de amor. A feminidade da mulher cristã depende da masculinidade do homem cristão. O amor gera amor e a violência, ela gera violência. A auxiliadora é aquela que auxilia, que presta assistência, que ajuda, ela é uma assistente, ela é uma auxiliante. Aquela que colabora, resumindo, ela não faz o papel do homem em casa, muito menos na sociedade, mas ela auxilia, ela coopera para o homem ter sucesso no seu papel. A mulher, ela não provê o lar, mas ela colabora para não haver desperdício. Porque tem mulher que o homem coloca com uma mão e ela tira com duas. Se ela trabalha fora, ela coopera para que o fardo não fique pesado demais para o seu marido. Auxiliar não é nada depreciativo, e sim uma nobre função. Ajudar o homem a realizar suas tarefas com mais assertividade. Então, quando a mulher ela é virtuosa, o marido erra muito menos. Deus, ele é o nosso auxílio, ele é o nosso ajudador. Ele não faz aquilo que é a nossa tarefa. Ele nos ajuda a cumpri-la, aliviando o nosso fardo. Assim também é o papel da mulher virtuosa. Jesus cooperava com os discípulos para que a pregação do evangelho fosse confirmada. Não somos inferiores, porque somos auxiliadoras. Auxiliar é uma nobre função. O homem não é um ser completo sem a mulher. Eles se completam como casal para procriação. E infelizmente muitos casais não querem ter filhos. E isso é um mal do século XXI. A satisfação sexual, né? A mulher está ali para cooperar nessa satisfação sexual. A mulher precisa compreender que o marido tem mais necessidade sexual do que ela. Não estamos aqui falando de perversão sexual, mas de necessidade. Pois tem homens que
Na verdade, eles precisam se tratar. A imoralidade sexual, ela transtornou esta satisfação sexual. Muitos homens não procuram mais suas mulheres, pois se satisfazem sozinhos com a masturbação e com os chamados de brinquedinhos eróticos. Mas também existem mulheres que negligenciam sua vida íntima e sexual com seu marido. Evita o marido, descumprindo a palavra de Deus. O seu corpo não é mais do seu corpo. A sua vontade não é mais a sua vontade. Tanto o desejo do marido é para a mulher e tanto o desejo da mulher é para o marido. A mulher, ela não pode, entre aspas, pirraçar o marido negando algo que é de direito dele. E, infelizmente, tem mulheres que fazem isso. Todas as nossas diferenças devem ser resolvidas antes do pôr do sol. Muitas mulheres negligenciam a vivência afetuosa. Muitos homens apenas tratam as mulheres com afeto no momento sexual ou quando querem relações sexuais com as mulheres e querem que as mulheres o tratem com afeto, com carinho. É reciprocidade e deve ser uma constância na vida do casal, o respeito e o carinho. A mulher, ela não é um objeto sexual ou uma empregada doméstica que lava, passa e cozinha e tá ótimo. Ou um animal que você, se der apenas a comida, ela retribui com carinho. Ou se você o agride, ele trata com carinho e se alegra quando você chega. Não é objeto de uso e descarte quando não serve mais. A mulher foi criada para ser adjutora, para ser amada em todos os momentos de sua vida. Porém, a mulher não pode usar o sexo como moeda de troca. Isso é prostituição. A mulher não pode negligenciar as suas responsabilidades dentro do lar. Tem mulheres que fazem birra dentro de casa. Brigou com o marido, ele não deu aquilo que ela está querendo, desejando. Eu não vou lavar mais a sua roupa. Eu não vou passar. Eu não vou cozinhar mais para você. Você vai ficar uma semana na geladeira. Enfim, isso é infantilidade, em relação a muitas mulheres. No tópico 2, nós vamos falar sobre a desconstrução da feminilidade. Você já viu fotos de algumas mulheres lindas que optaram pelo feminismo e descaracterizaram a sua imagem? Elas estão irreconhecíveis. No ponto 1, o ativismo feminista. Quando e como surgiu esse movimento de feministas? Feminismo é um movimento social por direitos civis protagonizado por mulheres que desde a sua origem reivindica a igualdade política, jurídica e social entre homens e mulheres. Sua atuação não é sexista, isto é, elas não têm em vista impor algum tipo de superioridade feminina, de jeito nenhum. Elas não querem ser mais ou maiores do que os homens, mas a igualdade entre os sexos. A palavra feminismo foi usada pela primeira vez na primeira metade do século XIX pelo filósofo francês e teórico do socialismo utópico, Charles Fourier, em 1772 a 1837. Ele foi autor do livro Teoria dos Quatro Movimentos, no qual afirma que o progresso da sociedade na totalidade tem como pré-condição a conquista do direito pelas mulheres. A emergência de movimentos civis em busca de direitos remonta à Revolução Francesa, em 1789, que foi influenciada pelos ideais do Iluminismo. No entanto, embora nesse importante momento histórico,
os direitos dos homens tenham sido ampliados, né, na França, e a mulher não foi inicialmente alcançada pela mudança. Então, houve a luta para que houvesse a mudança, mas realmente a mudança alcançou somente os homens. 2 mulheres deste período tiveram seus escritos utilizados posteriormente como base do movimento feminista, que também falei na aula passada, Olímpia de Gouges, de 1748 a 1793. Ela era uma ativista francesa que escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã em 1791, mas em 1793 ela foi condenada à morte. Também a Mary Wollstonecraft, também nessa mesma época, educadora inglesa, que publicou em 1792 o artigo Reivindicação dos Direitos da Mulher. Então, essa luta, ela é antiga, né? E ela advogava que as mulheres deveriam ter o mesmo acesso que os homens à educação formal. Antigamente, as mulheres não podiam frequentar escolas. E hoje ainda, na atualidade, existem países que as mulheres não podem ter direito à educação formal. Posteriormente, Rosa Luxemburgo, filósofa marxista, refletiu e escreveu especificamente sobre a mulher operária. Nós sabemos que o 8 de março ele é dedicado a uma chacina que houve dessas mulheres operárias. Então, é importante observar que mesmo antes dessas pioneiras, em diversos momentos da história, mulheres confrontaram a opressão que sofria e refletiram, né, sobre elas em escritos, todavia, enquanto movimento organizado. Mas o feminismo, de fato, ele só surgiu no século XIX, no contexto que ecoava mudanças advindas de outro marco reestruturador das sociedades ocidentais, que foi chamada de a Revolução Industrial. Inicialmente era formada por mulheres de classe alta que desejavam igualdade perante os homens de sua classe e por mulheres da classe média que desejavam um treinamento educacional, formal e científico. Bem como elas desejavam ter bons empregos conforme os homens de sua classe. E se nós observarmos, a luta de hoje é a mesma. São as chamadas feministas liberais. E por último, as mulheres operárias, com péssimas condições de trabalho, baixos salários e sobrecarga de trabalho doméstico. Desejavam melhores condições de trabalho e emprego. Até aí, tudo bem. Todas tinham em comum o fato de não poderem votar e ser votadas. Portanto, esta pauta galvanizou o apoio de todas, já que as demandas específicas de cada grupo só poderiam acontecer mediante as mudanças nas leis. Assim, a igualdade jurídica dependia da igualdade política e reivindicações como educação formal e posses, direito ao divórcio. A mulher não tinha o direito de pedir o divórcio, né? Elas estavam ligadas à luta pelo direito ao voto. Então, a mulher ela conquistou diversos direitos, como de pedir o divórcio, de votar, de ser votado, ter cargo de chefia, porém, ainda elas lutam pela igualdade salarial. Esta foi a primeira onda do ativismo feminista. A segunda onda do feminismo, no século XX, o slogan foi: mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. Aí as coisas já começaram a complicar. Já não eram mais por direitos, né? Direito de votar, direito de se candidatar, direito de estudar, direito de ter uma profissão, né? Já não eram esses direitos legais, mas já eram direitos ideológicos, né? Então, a teórica e ativista que influenciou significativamente não só a segunda onda do feminismo, mas as que seguiram a esta, foi a filósofa francesa
que nós falamos também na aula passada, Simone de Beauvoir. Então não há crime nenhum a mulher estudar, a mulher ter uma profissão, a mulher ser chefe de algum lugar. Ela só não pode ser chefe do seu lar. Especialmente por sua obra O Segundo Sexo, que foi publicado em 1949. Então isso não começou de agora. Só que agora, né, tá com aparência de mal vestida, né, essa luta das mulheres. Então sua tese fundamental é que ser mulher é uma construção social e não biológica, sintetizada em sua famosa frase: mulher não nasce mulher, ela se torna uma mulher. E hoje é essa guerra que nós estamos vendo por aí. E demais frases depois foram surgindo como meu corpo, minhas regras. Foi um fenômeno ocorrido em 2011 na Universidade de Toronto. E agora, desde 2022, o slogan é: mexeu com uma, mexeu com todas. Será mesmo? Quando esta mulher é de direita, quando esta mulher ela é cristã, quando esta mulher não apoia as pautas feministas, elas não são protegidas por estas mulheres feministas. Porém, este grupo de mulheres que dizem lutar em defesa dos direitos das mulheres, ao contrário, infelizmente, elas até concordam quando coisas ruins acontecem com essas mulheres que querem ser mulheres do lar, assumir o seu papel de mulher, ser subordinada a seu marido. Elas não concordam com isso e pouco se importam se elas são violentadas, se sofrem violência doméstica, se sofrem assédio no trabalho. É um grupo fechado. Ou você está do lado delas, ou todas elas estão contra você. A desconstrução da mulher que segue os valores bíblicos. Elas não concordam com a mulher cristã que preza e vela pelos valores bíblicos, pelo papel da mulher dado por Deus. Então elas desconstroem a feminilidade bíblica da mulher. A mulher, ela não é chefe do lar por ela ganhar maiores salários. O dinheiro não faz da mulher a sacerdotisa da sua casa. E ela não precisa humilhar seu marido se ela tiver uma posição social mais elevada. Tem mulheres que, por ganhar mais dinheiro, elas humilham seus maridos. Por serem mais cultas, elas humilham seus maridos. Nada disso importa. O que importa para nós é o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. No ponto 2, entre aspas, a liberdade sexual. O preconceito contra a mulher, ele é tão grande que ainda em pleno século XXI, ouvimos alguns machistas afirmar, entre aspas, trair para mulher é feio. Outros dizem, mulher beber é muito feio. Outros dizem, mulher sair sozinha é muito feio. O que acontece é que o preconceito em cima da mulher, ele não recai sobre o homem, né? Para eles, o homem trair, adulterar, não é feio, é coisa normal do homem. Que o homem e a mulher, a diferença deles são muito grandes nestes casos. O machismo, ele extrapola a masculinidade bíblica. Pecado é pecado para homem e mulher. Não existe o argumento de que como a garça entra na lama ou cai na lama e sai limpa, que acontece com o homem a mesma coisa, que ele sai limpo. E que para a mulher isso não funciona. Isso acontece aos olhos dos machistas de plantão. Mas biblicamente falando, pecado é pecado para homem e para mulher. Mas infelizmente, as mulheres da atualidade, não podemos generalizar, é claro que não. Mas elas estão em pé de igualdade com os homens neste quesito,
de imoralidade. Elas querem trair do mesmo jeito, beber do mesmo jeito. Elas querem atuar como se elas fossem homens. E o feminismo propõe exatamente isso. Para as mulheres, a liberdade sexual ou o direito à imoralidade sem preconceitos. Muitas mulheres guiadas por essas pautas feministas perderam o pudor. A Bíblia, ela não condena o sexo e muito menos o prazer e a satisfação, se for entre homem e mulher e dentro do matrimônio. E não há nenhum sexo imoral, né? O sexo imoral, ele não é permitido. Alguns acreditam que entre quatro paredes tudo é permitido. E muitas mulheres, infelizmente, se renderam a isso. Mas para o feminismo, a mulher precisa se libertar disso. Para elas, nenhuma forma de se relacionar sexualmente deve ser proibido ou considerado certo ou errado. Você pode se relacionar com outra mulher, com mulher e homem ao mesmo tempo, se quiser, que são chamados de bissexuais. Cada vez mais cedo, as mulheres iniciam precocemente a sua vida sexual. O número de meninas grávidas na adolescência e na puberdade é muito grande. O número de abortos crescente, de promiscuidade. O sexo entre jovens solteiros. Por isso os jovens, os rapazes, não querem mais casar-se pela facilidade que têm de satisfazer suas necessidades. O adultério entre as mulheres cresceu muito. Algumas alegam que chumbo trocado não dói. E, por fim, a desconstrução do casamento. No terceiro ponto, ataques à família tradicional. O certo é errado. A heteronormatividade é censurado. Querem desconstruir a família tradicional. A Bíblia nos ensina que o casamento é entre um homem e uma mulher, que ele é monogâmico, que ele é heterossexual e ele é indissolúvel. A lei permite que o divórcio anule o casamento. O que as feministas afirmam? Elas afirmam que o casamento escraviza a mulher, que você ter relações sexuais pelo resto da vida com um único parceiro, isso não existe mais. Elas odeiam a indissolubilidade do casamento. Elas não toleram a subordinação da mulher no matrimônio. E tem muitas mulheres cristãs que elas são insubordinadas aos seus maridos. Não pedem opinião, tomam suas decisões sozinhas, fazem o que dá na cabeça e querem orar. Claro que suas orações serão impedidas. Elas promovem, as feministas, elas promovem a liberdade sexual. Quando elas vão às ruas para protestarem, muitas delas vão nuas ou seminuas, fazendo orgias nas ruas para conquistar os seus direitos. Direito esses que a Bíblia condena. Elas rejeitam a maternidade, fazem apologia ao aborto, enaltecem a lascívia. Lascívia é sensualidade. Infelizmente, isso já entrou em nossas igrejas locais. E acirradamente promovem a luta de gêneros, mulher contra homem. E esta luta sabemos quem perderá. Porque nunca ninguém que lutou contra Deus obteve vitória. A OMS ela afirma que 1 em cada 3 mulheres em todo o mundo sofre violência. Quando nós olhamos para essa luta que vem de séculos, e aos nossos olhos parece que a mulher progrediu bastante, mas quando olhamos com uma lupa, nós podemos ver que, na verdade, a violência contra a mulher aumentou muito, por causa da sua insubordinação. Então, quando nós lutamos contra Deus, nós não temos vitória. Então, o pecado
ele trouxe esse aumento de violência contra a mulher. A mulher que vive, segundo os padrões bíblicos, a mulher cristã, ela é uma resistência à agenda feminista, que visa desconstruir o papel delineado por Deus. A média salarial das mulheres continua menor que a média salarial dos homens. Desde 1700, isso não mudou, né? Mesmo ela tendo o mesmo desempenho dos homens, as mesmas funções, estamos em pleno século XXI e as mulheres ainda continuam lutando pelas mesmas coisas. E a condição de mãe, né, de ser mãe, usualmente utilizada por empregadores como justificativas para demissão ou para não contratação. Então, muitas mulheres preferem não ter filhos. No ambiente doméstico, o trabalho continua majoritariamente delegado às mulheres, ainda que elas trabalhem fora e contribuem financeiramente com as despesas da família. Então a mulher tem uma jornada dupla. Segundo a Oxfam, somente 10% das trabalhadoras domésticas do mundo são amparadas por leis trabalhistas. Ademais, 3/4 do trabalho de cuidado não remunerado no mundo é realizado por mulheres. A violência contra as mulheres, ela perpassa todos os ambientes mencionados, públicos, laborais e domésticos, na forma de múltiplos assédios, de agressão física e de sexual. O feminicídio é um grande desafio para governos e tem crescido, apesar das conquistas femininas. Por mais que a mulher conquistou, ela ainda sofre em busca dos seus direitos. Mais de 18 milhões de mulheres no Brasil, em 2022, sofreram algum tipo de violência, segundo a Agenda Brasil EBC. No último tópico, nós vamos falar sobre a mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade. Sabe qual é o maior problema? Não é tão difícil encontrar mulheres virtuosas que sonham em serem a esposa de Provérbios 31. O pior é quando estas mulheres virtuosas caem nas mãos de homens machistas que não conseguem reconhecer seu valor e não as trata como a Bíblia ensina. Primeiro ponto, modelo de esposa fiel. Há alguns comentaristas que discordam e outros concordam que este texto é o exemplo que em algum tempo o preconceito contra a mulher não era tal quanto é hoje. E que alguns desacreditam por se basearem na cultura oriental da atualidade no tratamento da mulher. Alguns dizem que esse texto de Provérbios 31 não é tão literal quanto ele é, e que aquela mulher de Provérbios 31 não existia porque sempre houve, né, essa cultura de machismo contra a mulher. A mulher não podia negociar, a mulher não podia ter terras, né, em seu nome, propriedades em seu nome. Então, muitos têm a opinião dividida em relação a este texto. Porém, nós ficaremos com a palavra de Deus. O texto diz que era uma mulher sensacional, empreendedora, sábia, trabalhadora, cuidadosa com os afazeres e cuidadosa com a família. Ela é um exemplo para nós mulheres seguirmos. No passado, na época dos nossos antepassados, né, no Antigo Testamento, as famílias, na maioria, elas eram agrícolas. Então, o trabalho do homem era concentrado fora de casa e o da mulher em casa. Então, entendemos aqui que a mulher tinha liberdade pessoal. Ela tinha autonomia para negociar. Ela podia gastar seu dinheiro como ela quisesse.
O seu negócio gerava lucros. Ela tinha servas e ela distribuía as tarefas no lar. E seu marido confiava nela. O marido precisa ter uma esposa que ele não precisa se preocupar com ela. Fiscalizar a sua mulher, o que ela está fazendo em casa, se a mulher já fez suas tarefas, como que essa mulher está gastando dinheiro, será que ela está revertendo esse dinheiro para outra coisa? Não, ele confiava nela. E a mulher, ela precisa sim transmitir confiança para seu esposo. Ela não gastava o seu dinheiro com descontrole. Tem homens que escravizam suas esposas. Além de elas trabalharem fora para ajudá-lo nas despesas, esses homens não cooperam em nada nas tarefas domésticas, fazendo assim com que a mulher tenha uma jornada dupla. A mulher aqui de Provérbios 31, ela trabalhava muito, mas ela tinha quem a ajudasse. Ela tinha servas. Era boa administradora do lar. Ela acordava cedo, ao invés de ficar até tarde na cama, curtindo preguiça. Aí o marido chega, a casa está toda bagunçada, não fez almoço, as crianças estão sem tomar banho, não tem roupa limpa, não tem roupa passada, não tem... Esse tipo de mulher é muito difícil, né? Então, no currículo dessa mulher, não tinha preguiça. Ela acordava era cedo. Claro que às vezes, gente, de vez em quando, nós podemos nos dar o luxo de acordar mais tarde, curtir um pouquinho, né? A preguiça, que o nosso corpo precisa também de descansar. Mulheres sábias, elas não andam fazendo dívidas e colocando o marido em situação difícil. E ao invés de receber louvor das pessoas, ele é criticado, envergonhado pelo comportamento errado da esposa. Mulher que briga com a vizinhança toda, briga com a família, é barraqueira, é escandalosa. Essa mulher traz honra para seu marido. Mulher que é fofoqueira, que causa divisão. Essa mulher traz louvor e glória para este homem na sociedade? É claro que não. Ponto 2. Padrão da mãe amorosa. O papel da mãe é cuidar, proteger. Existem mulheres que não se preocupam com a alimentação dos filhos ou do marido. Não gerencia as tarefas da casa. E a casa é aquela bagunça, né? A mulher aqui, exemplar, virtuosa, ela observa se todos estão bem agasalhados, os protegem no calor. É uma mulher que se preocupa com as dificuldades domésticas e ela trabalha com afinco. É dever dos filhos e esposo reconhecerem o valor desta mãe amorosa e cuidadosa, porque tem homens que dizem, está fazendo mais do que sua obrigação. Não. Ela tem que receber o louvor por ela ser uma mulher virtuosa. E eles devem retribuir o mesmo amor que recebe com a mesma intensidade. Porém, infelizmente, muitas mulheres, por melhores que sejam, não são reconhecidas no seu lar e não recebem o devido valor que elas merecem. No ponto 3, exemplo de administradora e de empreendedora. Olha, eu que o diga, administrar não é fácil. Principalmente quando você precisa administrar o pouco ou o muito. Precisamos buscar sabedoria de Deus para multiplicarmos a renda da nossa família. Administrar nosso salário. Não gastar naquilo que não seja necessário. Se as coisas estão difíceis, aprenda uma profissão para ajudar em casa. Faça curso de alguma coisa, volte a estudar, trabalhe em casa se você não pode sair do seu lar. O texto trata de uma mulher rica. Talvez não seja o nosso caso, mas Deus pode te prosperar na sua casa. Você pode vender, você pode costurar.
Essa mulher de Provérbios, ela desconhecia luta de classes, né? Tem mulheres que lutam com seus maridos em casa, quem é melhor, quem faz melhor, quem é mais inteligente, quem ganha mais. Não, essa mulher aqui não tinha luta de classes dentro do seu lar, não tinha preconceitos contra a mulher, não tinha crise, não tinha preguiça. Ela era uma mulher nobre, de valor, que todas nós devemos ser. O nosso valor, ele não pode se resumir em um rostinho bonito, em um corpo bonito, mas sim um coração temente a Deus. Se sermos reconhecidas publicamente, ok. Se as pessoas nos valorizarem lá, tudo bem. Se não, tudo bem. Mas se não for as nossas atitudes, né? Se nós não formos reconhecidas, valorizadas pelas pessoas, nós não podemos mudar de atitude, porque nossas atitudes, elas estão registradas no livro das obras. A mulher virtuosa, ela faz com que seu marido seja louvado pelo sucesso da esposa. Ela era respeitada por todos, não por ser esposa de um marido rico, mas pelo que ela era como pessoa, assim como foi Ruth. A mulher, mesmo sendo do lar, ela precisa usar toda a sua capacidade mental e intelectual necessária ao sucesso. O nosso lar, ele precisa ser um sucesso. A mulher que trabalha fora não viola o papel que Deus lhe deu. E ela também não é obrigada a ficar em casa para limpar, cozinhar e ter que pedir permissão ao marido para qualquer tipo de compra. Nada disso. Fere o ideal de Deus para as mulheres. Nós devemos descobrir nossas aptidões, obedecer a palavra de Deus e fazer aquilo que fomos chamadas para fazer. Se você não foi chamada, não faça. Estaremos indo de encontro com a palavra de Deus. Medite bem nesse texto de Provérbios 31, do 10 ao 31, e tire então as suas próprias conclusões. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário, que você tenha uma excelente aula e que essas lições promovam o nosso crescimento como mulheres cristãs, como mulheres de Deus. Quero mandar um forte abraço para você que está aqui semanalmente no meu canal. Que Deus continue te abençoando como professor, professora da EBD, que o Espírito Santo te dê capacidade. Se você não curtiu minhas aulas, curta, compartilhe em suas redes sociais para alguém que está precisando ouvir esta palavra de Deus. E eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. E vou deixar aqui o link do meu Instagram e do meu WhatsApp, se você quiser receber este comentário em PDF, exatamente como eu falo aqui. Tem o meu WhatsApp, você fala diretamente comigo. Então, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então.